profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Nós temos um pequeno esquema aqui, falando sobre as 70 semanas proféticas de Daniel e a 70ª semana, que tem muito significado para nós. Na posição que eu estou aqui, eu não estou impedindo os irmãos de olhar? Não? Dá para enxergar ali? Tranquilo? Todos encontraram o texto da palavra de Deus? Daniel capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Vamos fazer a leitura? Fique de pé, por favor, irmãos, durante a leitura da palavra. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade." Quem era o povo de Daniel? Vamos lá, gente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, gente. Essa mensagem aqui é para os judeus, ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos. A profecia das 70 semanas de Daniel é fundamental, irmãos, para que nós possamos entender a ordem dos eventos finais. Através dela nós podemos compreender como os acontecimentos da humanidade, eles vão convergindo para que aquilo que Deus determinou se cumpra. As 70 semanas de Daniel, elas fazem parte de um conjunto de revelações que estão dentro do livro de Daniel, lá no capítulo 2 e no capítulo 7, usando figuras diferentes. No capítulo 2 é uma estátua com diferentes metais, representando os impérios mundiais. No capítulo 7 são animais diferentes que representam a mesma coisa, a sucessão dos impérios que viriam a partir do Império Babilônico que estava reinando no momento que o Senhor concedera a revelação a Daniel. Agora o capítulo 9, ele vai ter um mistério muito grande. O capítulo 9 vai ter um mistério muito forte. Daniel está buscando ao Senhor. Daniel está em oração. Daniel quer compreender, porque através da leitura do profeta Jeremias, Daniel compreendeu um mistério. Ele leu o capítulo 25 do profeta Jeremias. Daniel era um profeta, mas ele lia a Bíblia. Daniel era um profeta, mas era um homem que tinha contato com a Escritura, a palavra de Deus. Ele entendeu que as 70 semanas, os 70 anos, melhor dito, de que o profeta Jeremias havia profetizado que a nação seria cativa em Babilônia.
havia se cumprido e era o momento do retorno dos judeus para a sua terra, mas nada havia acontecido. Não havia acontecido absolutamente nada, o tempo havia se cumprido. E Daniel se colocou na presença de Deus, em jejum, em oração. Ele se colocou na presença do Senhor. E então foi enviado um anjo, o anjo Gabriel, que ele havia visto no começo das suas revelações. E o anjo Gabriel trouxe a ele uma revelação. 70 anos a nação de Judá estaria no cativeiro, porque não cumpriu um mandamento que Deus havia ordenado, que a terra descansasse os seus anos sabáticos. 6 anos semeariam e o 7º ano era descanso da terra. Todo o período da monarquia, que vai do ano 1096 ao ano 606. A monarquia é estabelecida no ano 1096 com Saul, é o primeiro monarca de Israel, até o ano 606. Nós temos, então, 490 anos. Prestem atenção, vocês vão entender. Nesses 490 anos, 70 anos a terra deveria descansar, mas o povo não obedeceu esse mandamento. A nação nunca deu descanso à terra, e Deus usou o profeta Jeremias e diz: por cada ano que a terra não descansou, eles ficarão fora da terra. 70 anos no cativeiro, e a terra descansará por 70 anos, para que se cumpra a minha palavra, para que se cumpra o que eu ordenei. Irmãos, sempre é prejuízo da nossa parte não fazer as coisas como Deus manda. Foi prejuízo para a nação de Israel não haver atentado para o mandamento que Deus lhe havia dado. Então, agora nós temos uma revelação dos acontecimentos futuros. Nós temos aqui, abra a sua Bíblia, em Levítico capítulo 25, versículo 8. Antes de entrar na profecia, irmão, eu vou explicar o que é um ano profético, o que é uma semana profética, e depois nós vamos entrar na profecia. Quem encontrou, por favor, faça a leitura. Levítico capítulo 25, versículo 8. Também contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Aí nós temos uma contagem em Levítico capítulo 25, versículo 8. Semanas de anos. 49 anos. 7 semanas de anos. O povo trabalharia por 49 anos. As terras que foram vendidas, as casas que foram vendidas, as pessoas que se deram à servidão, porque em Israel não tem escravidão, nunca teve. Quem pregar, irmãos, que houve escravidão em Israel comete um erro, e geralmente os pregadores erram. Eles vão pregar lá sobre a viúva do azeite, que vieram à sua casa para levar os seus filhos. Irmão, ali é um ato de servidão. Em Israel não há escravidão. Deus ordenou, é proibido escravidão entre vocês. Só o estrangeiro poderia ser escravizado.
O ano de jubileu, irmãos, é o 50º ano, ou seja, o ano aceitável do Senhor da profecia de Isaías, é o jubileu. A terra volta a seus proprietários originais. Pessoas que, por causa de problemas, crises financeiras, haviam se dado à servidão, eles voltam, irmão. Toda a dívida é perdoada. Em Israel, a terra é do Senhor. Não era permitido vender a terra. Era uma espécie de arrendamento até o ano de jubileu. E a terra nunca saía da família. Por mais que a pessoa empobrecesse, quando desse o ano do jubileu, o 50º ano, voltava as propriedades a seu proprietário original, para que não houvesse pobreza em Israel. Então, o que se vendiam eram as colheitas, o que se vendia era o trabalho. Levítico 25, ele está ilustrando semanas de anos. E aqui as 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas, disse o anjo Gabriel para Daniel, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quando nós entendemos a profecia das 70 semanas, nós vamos entender, gente, aonde nós estamos, em que momento nós estamos profeticamente falando. Nós nos situamos, 69 semanas já se cumpriram, eu já vou falar sobre isso. Das 70 semanas, só falta o cumprimento de uma semana profética, e nós vamos estar analisando aqui. Para que nós possamos entender, nós precisamos, irmãos, dividir esse texto, as 70 semanas proféticas de Daniel. 70 semanas estão determinadas ou decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que nós temos que entender? Quando Daniel tem a visão, onde estava o povo de Daniel? Os judeus, aonde eles estavam? Qual era a condição, a situação dos judeus? Eles estavam em cativeiro na Babilônia. O povo, irmãos, não estava na sua terra. O povo estava em cativeiro na Babilônia. E a terra e a cidade, Jerusalém, como ela se encontrava nesse momento? Destruída, desolada. Fazia 70 anos que Nabucodonosor, em 606, 597 e 586, havia, irmãos, desolado a cidade. Em 606, ele não tocou na cidade, no templo, mas como houve uma rebelião, ele mandou o seu general. Em 597, houve mais uma rebelião, e então ele ordenou em 586, destruição total da cidade, a queima e destruição do templo, derrocada dos muros da cidade. Ele ordenou que seu exército colocasse tudo por terra, e que levasse cativos os habitantes. Então você vai dar uma leiturinha no livro de Lamentações, Lamentações capítulo 2, versículo 1, como já solitária a cidade outrora populosa. O profeta Jeremias está chorando no meio da cidade, está dizendo como está solitária a cidade que já teve uma grande população, está tudo destruído. Quando Daniel tem a visão, gente, está tudo destruído, mas o anjo revela a ele: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora,
A primeira divisão é de 7 semanas. E essas 7 semanas, elas dizem respeito a quê? As 7 semanas dizem respeito à ordem para reconstruir Jerusalém. A ordem para reconstruir. Eu vou fazer leitura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E agora nós temos aqui, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela saiu por Artaxerxes no ano 445 antes de Cristo. E desde que saiu a ordem até a restauração da cidade, nós temos 49 anos, exatamente como foi profetizado. 7 semanas de anos. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49. A ordem saiu. Eu quero que os irmãos abram em Neemias. Vamos ligeirinho, gente. Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8. O importante para nós aqui, irmãos, vai ser a última semana, mas não tem como pular direto para lá. Tem que entender desde o começo, né? O importante para nós realmente é o que vai acontecer na última semana. Nós vamos por parte. Então, na primeira semana de anos, 7 semanas de anos, perdão, nós temos 49 anos. Desde a ordem para reconstruir até a reconstrução do templo, nós temos então 49 anos. Quem lê para nós? Neemias 2, 1 a 8. Só tem que ser bem ligeirinho, irmãos. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. O ano 20º de Artaxerxes I é o ano 465. Mas como é no ano 20º, então a gente tira 20 de 465 dá 445. O mês de Nisan é o mês de março. Quando os judeus não dão o dia, é o primeiro dia do mês. Então é o primeiro dia de março? Não. O primeiro dia do mês para os judeus, irmãos, é o dia 14. O mês para os judeus começa no dia 14. É diferente de nós. Então nós temos 14 de março de 445. Pode continuar. Que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E apronto o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao meu rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Muito bem, obrigado.
Então esse é o ponto de partida das 70 semanas proféticas de Daniel. A primeira semana tem 49 anos, ela se dá início com uma ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. O anjo diz para Daniel, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 7 semanas. 7 semanas, 49 anos. Essa é a primeira parte, a reconstrução do templo. Todos nós sabemos que ele foi reconstruído através de Esdras, Neemias, e teve como profetas na época Ageu, Zacarias e Malaquias. A ordem para Esdras voltar se deu em 457 e a ordem para Neemias se deu em 445. Aqui é o marco zero, aqui é o início da profecia e a reconstrução do templo. Em 49 anos exatamente ele foi reconstruído e a cidade, como está escrito na profecia, olha a condição, irmão. Olha se a palavra de Deus se cumpre ou não. E depois você leia o livro de Neemias para ver em que condição eles reconstruíram. Com tanta luta, com tanta dificuldade. Olha só o que o anjo revelou. As praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Chegou o tempo do povo ter tantos inimigos, tanta dificuldade, que eles trabalhavam com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Se reedificou, o anjo disse, se reedificará, mas em tempos angustiosos. E assim aconteceu. Essa é a primeira parte da profecia, são 7 semanas. Agora vamos, aqui no texto de 7 semanas e 62 semanas. Agora vai falar de outro acontecimento. Agora é outro assunto. As 7 semanas, 49 anos, dizem respeito à reconstrução do templo e da cidade. Agora, as 62 semanas, ali é um S, 62 semanas equivale a 434 anos. Juntando 434 com 49 dá 483. O que vai acontecer durante esse período de 434 anos? Aqui nós já sabemos que no período de 49 anos, a cidade e o templo seria reconstruído. E agora, nesse período, foi revelado que o príncipe, o ungido, seria enviado. Quem é o ungido? É o Mashiach, é o Messias. A palavra Cristo, em grego, significa ungido. Foi revelado a Daniel mais 62 semanas de anos, 434 anos, virá o príncipe, o ungido. Nesse período virá o príncipe, virá o ungido. Em sua casa, com o tempo, faça o cálculo. E o 434 anos dá na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, exatamente quando Jesus entra triunfantemente em Jerusalém, se cumpre de Daniel, do momento da ordem, juntando os 49 mais 434 anos, nós temos ali o ano da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto diz, mas o príncipe será tirado. Está falando do quê? Veio para o que era seu, mas os seus não o fizeram o que com Jesus? O traíram, o venderam, o crucificaram. O ungido será tirado. 7 semanas, 49 anos, reconstrução da cidade do templo. O segundo período, a vinda do ungido, do Messias. Irmãos, Israel não reconheceu a vinda do Messias, ainda que um texto tão claro falasse. Desce até o ano. Eles endureceram tanto o coração
Por que não receberam Jesus? Porque esperavam um libertador. Lembramos, gente, que desde o ano 63 antes de Cristo, Roma se tornou o poder mundial. Desde o ano 63, Roma se torna um poder mundial. E no ano 63, vamos dizer, o poder sobre a Palestina, porque o poder de Roma vai começar um pouquinho antes até, mas no ano 63 eles tomam poder sobre a Palestina. Então os judeus estão esperando um Messias guerreiro, um Messias libertador. Em primeiro lugar, a profecia diz que ele nos liberta dos nossos pecados. Aleluia. Primeira coisa que o Messias faz é uma obra de salvação. Manso, humilde, salvador. Eles viram na pessoa de Jesus, na concepção nacional, uma pessoa que não poderia cumprir aquilo que eles haviam idealizado sobre o Messias. Então nós estamos aqui, gente. Agora nós temos a morte do ungido, a morte de Jesus. Esse é o segundo período. Então, se nós pegarmos 62 semanas, mais 7 semanas, quantas semanas nós temos? 69 semanas. Isso já se cumpriu. Isso já aconteceu. Isso não precisa mais se cumprir. Falta quanto tempo para se cumprir as 70 semanas? Falta uma semana. Falta 7 anos. Houve, irmão, um parênteses, um hiato, um lapso na história. Lembramos, 70 semanas estão determinadas sobre o teu. Quem é esse povo? Judeu, irmão, entenda isso, irmão. Isso aqui não é para gentil, irmão. Isso aqui não é para igreja, isso aqui é para judeu. Se nós queremos interpretar correto a profecia, nós temos que entender. A profecia diz respeito a Israel. O que aconteceu aqui com a morte de Jesus? O que foi que aconteceu aqui? Nesse exato momento, quando Israel não reconhece o seu Messias, não reconhece a Jesus, João escreve o seu evangelho, e ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A história judaica, ela para aqui. Olha, irmão, ela para aqui. E Deus introduz um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, disse Paulo. Esse mistério que esteve oculto de séculos, de gerações, o judeu nunca viu, nunca entendeu, ainda que Deus falou, profetizou: te colocarei em ciúmes com um povo que não é povo, em Oséias, com uma nação que não é nação. De quem Deus estava falando? Dos gentios. Irmão, tem judeu e tem gentil e tem a igreja de Deus. São povos diferentes. E agora nós vamos explicar. Aqui, irmão, aqui entrou um período que Paulo, falando aos Romanos capítulo 11, versículo 25, veio endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Esse é o tempo da plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios, irmãos? É a era da graça, é a dispensação da graça, é a dispensação da igreja. Esse tempo
já dura 2000 anos. Esse lapso que cortou as semanas proféticas de Daniel pela rejeição do ungido. O Israel rejeita o ungido, mas os gentios aceitam. Paulo prega nas sinagogas, irmão. Judeus rejeitam a mensagem, perseguem Paulo, mas você vai estudar em Atos que os prosélitos convertidos ao judaísmo e tementes a Deus são pagãos, pessoas gentílicas que iam na sinagoga. Eles ouvem, irmão, eles recebem, eles nunca perseguem. Paulo nunca é perseguido por gentio, irmão, Paulo é perseguido por judeu. Os gentios estão recebendo. Quando chega, irmão, num determinado momento, o apóstolo Paulo sacode o pó e diz: agora irei para os gentios e eles ouvirão. Disse Paulo: não prego mais nas sinagogas, eles me surram, eles prometem me matar, eles me expulsam das sinagogas, agora eu vou para os gentios e eles ouvirão a palavra. Aleluia. E ele se transforma no apóstolo dos gentios. Gentios é gentes, em grego etne, etnia, povos, gentes. O que não é judeu é gentil. Aqui nós temos esse lapso na história que é o tempo da graça, a era da igreja, a plenitude dos gentios. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 24, ele vai dizer, irmãos, que os judeus seriam feridos à espada e levados presos a todas as nações, até que se cumprisse o tempo dos judeus, que pisariam Jerusalém, até que se completasse o tempo dos judeus, dos gentios. Leia lá na sua Bíblia, Lucas 21, 24. Em que tempo nós estamos vivendo, minha gente? Nós estamos vivendo nesse tempo. Nesse tempo. Nós estamos aqui. Quem encontrou, por favor, leia. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Muito bem. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Por favor, alguém leia. Esse tempo dos gentios vai até o final da grande tribulação. Apocalipse 2, quanto? 11, versículo 2. E deixará o ar, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Muito bem, isso são 3 anos e meio. Foi dito ao anjo: deixa o átrio exterior e não o Messas, porque foi dado aos gentios, e pisarão por 42 meses. Esse é o tempo dos gentios, gente. Ok? O que vai acontecer em breve? Para que se complete a última semana profética de Daniel, vai acontecer, irmãos, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Porque o Senhor mesmo dava a sua palavra de ordem. Aqui fala que o arcanjo vai soar a trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro, e os vivos, irmãos, serão arrebatados, juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Irmãos, existe uma confusão dentro da teologia e dentro
da escatologia. Tudo, irmão, é vinda de Jesus. Mas na teologia não é tudo vinda de Jesus, gente. Arrebatamento não é vinda de Jesus. Arrebatamento é arrebatamento. Isso aqui, irmão, é volta de Jesus. É aqui. É aqui. Olha o Armagedon, olha o final da grande tribulação, olha a vinda de Jesus em glória. Isso é vinda de Jesus. Mas isso aqui é arrebatamento. Pastor, qual a diferença? A diferença, irmão, é que arrebatamento, ele termina o período da igreja, a era da igreja, e retorna à última semana profética de Daniel. O arrebatamento é o evento que vai fazer com que o calendário para Israel siga novamente o seu curso, porque ele foi interrompido aqui. O relógio parou, irmão, para o judeu. Deus parou o relógio. Até Jesus, o relógio vinha, mas quando eles rejeitaram, Deus parou o relógio e disse: agora os gentios. O judeu rejeitou, não quis, existe o mundo todo para ser salvo. Esse é Deus, irmão. Esse é Deus. Existe o mundo todo para ser salvo. E a porta da graça abriu. E o que não era povo, irmão, o que não era nação, o que não tinha direito, não tinha promessas, alianças, pactos, tudo isso vantagem do judeu sobre o gentio. O apóstolo Paulo fala sobre de ser judeu, disse Paulo, muitas deles são os pactos, as promessas, as alianças. Tem vantagem? Tem, mas o endurecimento veio o endurecimento. Irmão, o arrebatamento da igreja é silencioso. O arrebatamento da igreja é secreto. O arrebatamento da igreja, irmão, só quem ouve a voz da trombeta são os salvos, são os crentes. O alarido do anjo, só quem escuta são os crentes. Assim que Jesus arrebatar a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 4. Irmão, tem que ser ligeirinho. Eu poderia citar, irmão, mas vamos fazer leitura na Bíblia para alguém não pensar que eu estou inventando as coisas da Bíblia. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 4. O mistério da iniquidade, o anticristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a reunião com Ele, vós exortamos, ao que não vós renovais da vossa mente com facilidade, nem vós confideis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tendo chegado o dia do Senhor. Nenhum de modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia do Senhor, irmão, é a volta de Jesus em glória. O dia do Senhor não é arrebatamento. O apóstolo Paulo diz: esse não vai chegar sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da iniquidade. Lê aí. Continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. De quem está falando aí? Do anticristo. Então nós temos o Messias e nós temos o antimessias. Anticristo, antimessias. Quando que o antimessias vai se manifestar? Paulo diz: o mistério da iniquidade já opera, mas tem um que o detém. Até que seja tirado, então ele se manifesta. O que detém o anticristo? O que detém o espírito do anticristo? A presença do Espírito de Deus na igreja. Enquanto a igreja estiver na face da terra, ele não consegue se manifestar. Amém.
Ele não consegue, irmão. A força do Espírito de Deus na igreja é mais forte que o anticristo. Amém, Jesus. O sal da terra, a luz do mundo, irmão, é mais forte. A presença de Jesus na igreja segura ele não pode se manifestar. Mas assim que a igreja for arrebatada, irmão, ouça bem o que eu vou falar. A igreja vai ser arrebatada, irmão, em qualquer momento. Porque nós estamos aqui, irmão. É aqui que nós estamos. Veja bem. E ela vai ser arrebatada. Quando ela for arrebatada, o que vai acontecer? Israel fará uma aliança com um governo que terá o poder das nações da Europa, das nações do mundo, e ele vai se chamar, segundo a profecia bíblica, do Anticristo. A profecia bíblica fala sobre ele. É soberbo, a sua boca fala arrogâncias. No Apocalipse diz que se parece com um cordeiro, mas a boca é de um dragão. Você vai seduzir os povos, as nações, minha gente. E ele vai ter um aliado, o falso profeta. O pessoal pensa que depois do arrebatamento, irmão, não tem mais igreja. A turma pensa que não tem mais culto. Isso é um dos maiores enganos. A super igreja de Satanás vai se formar depois do arrebatamento. A maior igreja que o mundo já conheceu vai se formar depois do arrebatamento. Essa igreja será regida pelo falso profeta que levará o povo a adorar o anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse, se você tem dúvida, a besta que saiu da terra e a besta que saiu do mar. A que saiu do mar é o anticristo, e a que saiu da terra é o falso profeta. Irmãos, uma aliança com Israel. Essa aliança com Israel, irmãos, ela tem uma semana. Vou fazer rapidamente a leitura do texto. Depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aqui está falando sobre a destruição. Depois da morte de Jesus, no ano 70, Tito Vespasiano, com suas legiões, vai destruir o templo, conforme Jesus falou em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas Tito só representa um outro príncipe que virá depois. E esse outro príncipe que vem depois é o anticristo. Irmãos, existe um problema lá em Israel, quase indissolúvel. E é um problema muito grande e muito difícil conciliar dois povos, conciliar duas religiões totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O tempo que Israel ficou fora da sua terra, a sua terra foi ocupada. Foi ocupada. Então, a batalha de Israel para reassumir a sua terra começou em 14 de março de 1948 com a criação do Estado de Israel. 1948, 14 de março de 1948, criação do Estado de Israel. O Brasil tem um papel preponderante na criação do Estado de Israel. Você sabia? Se não sabia, eu explico. A votação estava empatada. E daí, um brasileiro votou. Oswaldo Aranha.
chamado Águia de Aia. E ele deu o voto a favor de Israel. Um brasileiro deu um voto a favor de Israel. Israel se tornou uma nação. Eles amam o Brasil, gente. Os judeus amam os brasileiros, tem até memorial lá. Aí nós tivemos a infelicidade de ter um presidente, irmão, que foi fazer aliança com os árabes. Desprezou Israel. Mas sem Deus, comunista, o que você pode esperar? Mas graças a Deus que a história mudou. Amém. Graças a Deus que tudo mudou. Quem honra Israel é abençoado, gente. E quem é antissemita, que é contra Israel, não prospera. Deus escolheu Israel. Israel é o calendário de Deus na terra. Essa nação, irmão, foi escolhida e chamada por Deus. Mas vamos continuar. Qual é o problema que existe na Palestina? Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel venceu 5 nações poderosíssimas, com a graça de Deus, e anexou os territórios que antigamente faziam parte da nação, mas no lugar do templo, ao templo, esse templo vai ser a causa da Terceira Guerra Mundial. Vai estourar uma guerra no mundo por causa... Escutem bem o que eu estou falando. Mas pastor, não tem templo. Não tem templo, pastor. Mas vai ter. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi o templo de Herodes o Grande. E o terceiro templo é chamado templo do Anticristo. Não é dele, mas por aquilo que ele vai fazer, assim é denominado. O lugar do templo, o Monte Moriá, está ocupado por uma mesquita muçulmana, a mesquita do Omar, no domo da rocha. Os muçulmanos não abrem mão da mesquita. Os judeus não abrem mão do lugar, porque foi ali que Deus ordenou construir o templo. Não pode construir em outro lugar, Deus não aceita, é ali. Mas se tocar naquela mesquita, estoura uma guerra. Os judeus precisam do lugar para construir o terceiro templo. Esse cidadão aqui vai fazer uma aliança. Ele se chama Anticristo. Vai fazer uma aliança para resolver esse problema aqui. E na metade da semana ele vai quebrar a aliança. O que ele vai fazer? Ele vai profanar o templo. Ele vai colocar uma imagem sua dentro do templo para ser adorada. Irmãos, é o terceiro templo e é a terceira vez que ele é profanado. Que ele vai ser profanado. A primeira vez que foi profanado foi no ano 167 a.C. por Antíoco Epifânio, rei da Síria. Ele sacrificou uma porca no altar. Sacrificou uma porca no altar. Bom, segunda vez que ele é profanado, quando Tito coloca as águias dos estandartes das legiões no ano 70 dentro do templo, levantou as águias e os estandartes ele profanou de novo. Antíoco Epifânio e Tito são símbolos do anticristo, mas o anticristo, na metade da semana, vai exigir adoração à sua pessoa como se ele fosse o Messias. A palavra anticristo não é só contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de. Pior do que ser contra Jesus
é o que ele vai fazer, querer o lugar de Jesus, exigir adoração. Aqui nós estamos então na 70ª semana de Daniel. Olha, com o arrebatamento volta então o relógio para Israel. Até aí estamos entendendo? Que o relógio parou aqui e agora o relógio volta. Igreja arrebatada no céu. As pessoas perguntam, pastor, quando nós formos arrebatados, o que vai acontecer no céu? Ok. Primeira coisa, o tribunal de Cristo, o bema. Cada crente, irmão, será recompensado por seu trabalho, por seu esforço, por seu labor, e as coroas de glória, de vida, de justiça, que a Bíblia Sagrada fala, serão concedidas aos crentes. Os crentes serão galardoados, recompensados, honrados. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Pai, vale também. Amém? Tribunal de Cristo. Termina o tribunal de Cristo, irmão. Está todo mundo coroado, galardoado. Está todo mundo. É tipo uma honra ao mérito, irmão. É a medalha de mérito, a medalha para todos os salvos. Bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? A festa de casamento. Aqui Jesus, irmão, de noivo se torna esposo. Lá no capítulo 19, versículo 7, ele é chamado de esposo. Ele não é mais o noivo. Aqui ele se tornou o esposo, porque houve um casamento lá no céu. Essa festa dura quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Enquanto no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra tribulação e grande. São 7 anos, irmão. São mais uma semana. Nós temos aqui 7 semanas, 62 semanas, totalizando 69. O relógio parou e agora abriu para a igreja, para os gentios, a pregação do Evangelho, a graça de Deus. Agora temos o arrebatamento, a igreja se foi. O anticristo aparece. Ok? Você achava que você era pouca coisa, você não é, irmão. Você segura até o anticristo, meu irmão. A igreja segura até o anticristo. O relógio volta, porque falta uma semana. E ele volta, gente, com o primeiro período, a ascensão do anticristo, período chamado tribulação. É quando o anticristo se levanta, vem, irmãos, como uma solução, um governo mundial, está pertinho. Agora com a pandemia, a rainha da Inglaterra, o presidente da França, já se declararam, quando passar tudo isso, eles precisam se reunir na Europa para analisar a entrega do governo da Europa para uma pessoa. 10 nações da Europa querem entregar o seu governo para um líder, uma pessoa. Os pés da visão de Daniel, os chifres ou diademas da visão do Apocalipse. 10 nações da Europa entregarão o seu poder para um governo. E esse governo será o anticristo. Macron disse que o mundo tem que entender que a besta já chegou. Isso ele declarou abertamente numa entrevista, que o mundo tem que saber que a besta já chegou. Quanto tempo você acha que vai levar para Jesus cumprir a sua palavra, a sua promessa? O mundo andando do jeito que está andando, as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo. Já saiu a agenda para mim. Hoje eu não tenho tempo, mas na próxima abordagem eu vou trazer aqui a agenda 2030.
o que está projetado para o mundo para os próximos 10 anos. Você vai ficar de cabelo em pé. O que está projetado para os próximos 10 anos no mundo. Se tem condição, irmão, da igreja passar com a implantação daquilo que está sendo implantado no mundo. Traz ligeirinho que eu leio aqui rapidinho, Dani, só para o pessoal ter uma ideia hoje. Pastor, e a marca da besta começa onde? Muito bem. Ah, No início do segundo período. Agenda 2030. As metas. Próximos 10 anos. Escute. Aquilo que está previsto para o mundo nos próximos 10 anos. Você está achando que vai levar 50, 100 anos para Jesus? Implantação de um único governo mundial. Primeira meta. Implantação de um único governo. Quem é ele? O anticristo. 2. Uma única moeda mundial. Não monetária, não física. Criptomoeda. Olha o Bitcoin aí. Irmão, a moeda de papel que nós carregamos na carteira está com os dias contados. O mundo desse governo não vai trabalhar, irmão, com moeda como nós conhecemos hoje. Cédula de papel. Isso vai terminar nos próximos 10 anos. Um único governo mundial, uma moeda única mundial não monetária, Banco Central Mundial Unido. Abolição da soberania das nações. É bloco de nações, não tem mais esse negócio dos Estados Unidos com o Brasil. Tem nada disso aí. Abolição da soberania nacional. Cancelamento da propriedade privada, passa a ser do governo, não tem mais negócio de dono de terra, a terra é do governo. Propriedade, enfim. Abolição da instituição da família, os filhos são bem do Estado. Comunismo. Redução da população mundial. Vocês já estão falando abertamente, claramente, sobre a redução da população mundial. Qual é a melhor maneira de reduzir a população? Inventar uma guerra. A melhor maneira de reduzir a população, irmão, é inventar uma guerra. Essa é a melhor maneira de matar gente. Aconteceu na Primeira Guerra, 1914 a 1918, na Segunda Guerra, 1939 a 1945, quase coladinha uma com a outra. Redução populacional, controle sobre o crescimento e densidade populacional. Não vai poder crescer, irmão, como que é. Isso aqui vai ficar tipo lá na China, lá, é um filho e acabou. Múltiplas vacinas obrigatórias. Ninguém vai perguntar se o cidadão quer ou não quer ser vacinado. Vão vacinar na marra. Se está cogitando que depois dessa doença vem uma pior que essa. O mundo, irmão, não aguenta mais uma. O mundo está no limite. E vai acontecer, irmãos, algo pior do que aconteceu agora, muito pior, vai acontecer. E quando acontecer, irmãos, vai quebrar o mundo. E eles vão levantar essa pessoa e vão entregar o poder e o governo para essa pessoa. Isso é um fato, vai acontecer. E dizem que é uma doença muito pior do que essa, e junto com a vacina, já vem a marca que o nosso irmão falou. Recebe a vacina e já recebe a marca também. Vamos lá. Uma renda básica universal, implantação de um microchip no corpo de cada pessoa, todos serão implantados, vai ter microchip em todo mundo.
Através da implantação do microchip, então as pessoas terão a capacidade de comprar, pagar, viajar, enfim, será tudo através do Mondex. Mondex significa através da mão ou através, a implantação já está sendo feita, já tem gente recebendo implante, é na mão ou é na, como diz no livro de Apocalipse. Então, a pessoa passa, igual passa o produto no leitor, a pessoa passa a mão. Ali está a conta bancária, ali está o saldo, já paga por ali, já está acontecendo. Na Europa já tem pessoas com esse sistema. Implantação de uma classificação social, como tem lá na China. Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados na pessoa. O governo assumindo o direito de criar os filhos. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque o negócio não termina. Não me nem a metade. Agenda 2030, de 2020 a 2030, o mundo vai trabalhar para alcançar os 30 objetivos que estão na agenda. Nada disso. Tudo isso aqui leva para isso aqui. Então, haverá uma aliança, essa aliança vai resolver o problema da construção do novo templo. Será construído em tempo recorde. Irmãos, os judeus têm um instituto do templo. O instituto do templo já expõe a menorá, o castiçal, o candelabro. São 80 quilos de ouro maciço, puro. O candelabro que vai ser usado no templo já está construído, pesa 80 quilos de ouro. Os instrumentos, os utensílios que serão usados no terceiro templo estão todos fabricados. Israel está buscando, irmãos, a novilha vermelha do sacrifício nas suas criações de gado, porque diz que o sacrifício terá que ser de uma novilha vermelha. Assim que a igreja for arrebatada, essa aliança será feita e esse problema será resolvido. O que se oferecerá aos palestinos para que eles permitam derrubar a mesquita de Omar, ninguém sabe, mas eles vão aceitar. E ali será construído o templo. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, o anticristo vai romper o pacto e vai estourar uma guerra. Vai estourar uma guerra. E esse período aqui, irmãos, é capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse. Os primeiros 3 anos e meio, capítulo 6 ao capítulo 10. Os segundos 3 anos e meio, capítulo 11 ao capítulo 18 de Apocalipse. Primeiros 3 anos e meio, tribulação. Segundo período, grande tribulação. Na Bíblia é contada por dias, por meses, por anos. Tempos, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. É falar de tudo que é jeito para que não haja dúvida do tempo. Depois do arrebatamento, 7 anos. E Deus está tratando com Israel. E Deus está tratando com as nações do mundo. A igreja foi arrebatada. Irmãos, não tem por que a igreja estar aqui. Não tem significado nenhum da igreja estar aqui. Ela é arrebatada aqui. O anticristo, ele surge, ele quebra a aliança. E no final desse período nós temos o Armagedon. A grande batalha do Monte Megido. A grande batalha do Armagedon. Armagedon significa o vale de Inom. E Inom, a terra de Inom. Nesse período, nós temos a segunda vinda de Jesus, ou a vinda de Jesus em
glória. Aqui todo olho verá, até os que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? Os judeus. Eles vão ver Jesus voltar. Capítulo 12 de Zacarias, sobre o Monte das Oliveiras. Agora é visível, aqui é secreto, aqui é para a igreja, aqui é para judeus. A vinda de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. Aqui ele vem dos árvores, aqui não toca a terra. Irmão, com a volta de Jesus, então nós teremos o julgamento das nações. E ele apartará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. As ovelhas, irmãos, foram nações que foram amigas de Israel. Os bodes foram nações que foram inimigos de Israel. E agora aqui nós temos o milênio. Irmão, no Apocalipse está escrito: bem-aventurado aquele que alcança 1335 dias. Esse sai da grande tribulação, irmão, e entra vivo no milênio. O segundo período é 1260 dias. Bem-aventurado aquele que alcança 1335 dias. E o restante do tempo, pastor, é o tempo da purificação da terra. São 7 meses sepultando mortos depois dessa batalha. Irmão, essa batalha é terrível. É 7 meses juntando o corpo de morto para sepultar. São todas as nações, irmão. Isso aqui é um negócio terrível, essa batalha do Armagedon. E aqui entra então o milênio. As nações sobreviventes, Israel, entra aqui dentro do milênio. Aqui Jesus, olha Jesus, ele vem, irmão, ele vem reinar. Tem gente que nega o milênio, irmão. Não vai ter milênio, vai ter milênio sim. E o Senhor os regerá com vara de ferro. Regerá as nações com vara de ferro. E eles virão a Jerusalém todos os anos adorar ao Senhor. E se uma nação não vem, lá não chove, está escrito na Bíblia. Vem todo mundo adorar. A glória do Senhor enche a terra. O conhecimento do Senhor enche a terra. Aqui, irmão, quem morre novinho morre com 100 anos. Ninguém morre antes de 100 anos. É um bebezinho. Se alguém tem morte aqui, tem. Tem pecado aqui, tem. Em pequena escala. Mas quem peca aqui, irmão, morre. Aqui as pessoas, irmãos, vão durar igual no livro de Gênesis, lá no começo, 300, 400, 500, 600 anos. Aqui, irmãos, as feras, os animais, vão retornar igual era no Gênesis antes do pecado. Mesma coisa. O leão e o cordeiro vão estar juntos. O menino vai brincar com uma cobra. A terra, irmãos, vai produzir aqui pavor. Pavor. O que a terra vai produzir aqui. A abundância e a riqueza que vai existir aqui no governo terrenal do Senhor Jesus. Final desse período, Satanás é solto, porque ele está preso durante esses 1000 anos, vai seduzir as nações e vai inventar mais uma batalha. E o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, o Senhor Jesus vai desfazer esse negócio aqui. E depois vem o juízo final, que não foi encontrado escrito no livro, e novo céu e nova terra nos quais habita a justiça. Então, irmãos, o entendimento das 70 semanas de Daniel é importante. 7 semanas, 49 anos, reconstrução do templo da cidade, já aconteceu. 434 anos, 62 semanas, a vinda do ungido do príncipe, e ele é tirado, já aconteceu. São 69 semanas. A era da igreja está acontecendo e está no seu final. Depois da era da igreja, nós temos
então a última semana profética que vai se cumprir na tribulação e grande tribulação. Ok? Muito bem, então. Próxima semana eu vou começar com a tribulação e grande tribulação, a abertura dos selos do capítulo 6 de Apocalipse. Ok? Capítulo 4 de Apocalipse simboliza a igreja arrebatada, capítulo 5 a igreja glorificada e capítulo 6 o que vai acontecer na terra. Vamos nos colocar de pé?